5 livros que eu usei e te recomendo que você também use na sua faculdade de medicina. E aí pessoal, tudo bem? Seja oficialmente muitíssimo bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Clara Aragão, sou médica, residente, especialista em construção de currículo para residência. E aqui no meu canal eu te mostro como é que você pode construir um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos. Então, peço que você já deixe o joinha aqui abaixo e que você já me siga aqui no meu canal para sempre estar recebendo orientações sobre a faculdade de medicina, tá bom, pessoal? Pessoal, hoje eu separei aqui um vídeo que vocês me pediram. Livros para a faculdade de medicina que eu usei e que eu recomendo também que você use. Agora, é interessante mencionar, antes que eu fale qualquer livro que eu falei aqui, é que eu recomendo que você pegue esses livros na biblioteca da sua faculdade, tá? Por quê? Porque você vai ver esse livro na primeira vez, salvo engano, um livro que eu vou trazer aqui que você vai usar para sempre, mas a grande maioria desses livros você vai ver uma vez e depois nunca mais vai vê-los. Um grande erro meu foi ter comprado esses livros durante a faculdade de medicina e hoje em dia eu não compraria mais, eu pegaria realmente da biblioteca, porque aí você devolveria, passou aquele período, ficou tudo super tranquilo e aí você realmente não teve o gasto de comprar o livro. Agora, vê só, se você gostar de ter o livro para você guardar, fica bonito, você colocar na estante, que hoje eu me mudei recentemente, não consegui trazer meus livros, senti falta de ter os meus livros de medicina na minha estante, mas irei recuperá-los já já. Mas o que acontece é que, se você for esse tipo de pessoa, tá tudo bem. Mas se você não for, eu recomendo que você pegue da sua biblioteca. Toda a biblioteca da faculdade de medicina vão ter esses livros aqui que eu vou mencionar para você. Sem enrolar muito, eu vou falar qual é o primeiro livro. O primeiro livro que eu separei aqui foi o livro chamado Anatomia, correlacionando com a clínica. Vê só, eu acho esse livro um livro espetacular. Existem outros livros de anatomia. Tem o Sobota, que eu tinha o Sobota porque eu achava as figuras dele muito lindas. E também tem o Néter. Tem pessoas que são alucinadas pelo Sobota e tem pessoas que são alucinadas pelo Néter. Os dois, quando se trata de atlas, são realmente excelentes, tá? O Sobota tem uma quantidade melhor de detalhes, de imagem. O Néter, a qualidade de imagem não é tanto assim. Mas eu gosto muito da anatomia correlacionando com a clínica. Por quê? Veja, hoje eu já sou médica. E o que eu mais sinto falta nos dias de hoje, principalmente relacionado aos estudantes de medicina que chegam a me acompanhar, é essa correlação clínica. Então, por exemplo, você está vendo um raio-x. O que é que você espera ver em um raio-x de tórax? Então, o que é que você vai avaliar? O que é aquilo que você está vendo? Então, toda vida que você consegue correlacionar aquilo com a clínica, passa a fazer mais sentido. Óbvio que vão ter algumas especialidades que vão ter sistemas que vão exigir mais anatomia. Então, por exemplo, se eu vou para reumatologia, você vai fazer todos aqueles testes anatômicos para avaliar o manguito, para estar avaliando as doenças reumatológicas, para você estar avaliando, por exemplo, o sinal da tecla no joelho. Então, tudo isso você vai precisar entender sobre anatomia, porque não é só, tem sinal da tecla positivo, mas qual é o nome da estrutura que você está palpando? É a patela, tá? Tudo bem. E o espaço intraarticular. Então, tudo isso você vai precisar saber a anatomia para que você possa correlacionar com a clínica. Então, esse livro ele é excelente porque ele traz isso. Ele traz figuras, ele traz exames, ele traz casos clínicos. Então, eu acho que ele é uma mão na roda, principalmente quando você está querendo aprender mais sobre medicina e aí o ciclo básico, sabe? Quando você está no ciclo básico e você quer ver logo o paciente e aí você tem aquela ansiedade. Bom, o livro ele vai estar tirando um pouco dessa sua ansiedade de querer tocar no paciente logo, querer ser médico logo, que é uma vontade que nós temos quando entramos lá no primeiro período da faculdade de medicina. O segundo livro que eu recomendo, e aí particularmente eu gosto, inclusive tem até um podcast que eu deixo recomendado aqui, que é o livro de emergências clínicas da USP. Esse livro é bom pra caramba, sou babona mesmo, gosto do livro e tem um podcast chamado 15 Minutos de Emergência da USP. Muito legal, recomendo, assista, porque realmente vale a pena, tá, pessoal? Vale a pena. Por que eu gosto tanto do livro de emergências clínicas da USP? Ele é um livro, primeiro de tudo, sucinto. Eu acho que economizar tempo na faculdade de medicina é importante e o livro ele traz essa proposta, principalmente porque ele tem uma proposta consultiva e não uma proposta de explicar tudo absolutamente sobre o tema. Ele tem também, nas primeiras páginas,
itens relacionados à prescrição medicamentosa e como você faz a diluição de algumas medicações. Isso passa a ser muito interessante, não para quem está no ciclo básico, mas para quem está no ciclo clínico que já está indo para o estágio. Então, eu frequentava muito UPAs, não sei como é que você chama aí, mas eu chamo UPA, Unidade de Pronto Atendimento ou Pronto Socorro. Frequentava muito, fazia estágio por uma liga de urgência e emergência. E aí, às vezes, simplesmente nesses locais, não tem internet para você estar olhando no seu telefone. E aí, quando você não tem ali para tirar aquela dúvida da dosagem da medicação, esse livro é uma mão na roda, tá? Então você consegue tirar dúvidas de condutas, de fluxograma muito rápido. Então ele deixa essa informação muito explícita. E também ele é legal para estudar. Ele traz vários quadros, ele traz várias formas de tratamento, inclusive ele traz até atualizações. O ponto-chave que eu acho na realidade desse livro é que existem algumas ferramentas hoje que já estão substituindo você usar livro na faculdade de medicina, como por exemplo o UpToDate. Mas o vídeo não é sobre aplicativo, o vídeo é sobre livro e depois eu falo sobre o UpToDate. Vou trazer para você o terceiro livro que eu usei, hoje está caindo em desuso por causa do uso dos aplicativos, que se chama o Black Book. O que é o Black Book? Ele é um livro, assim como um livro de emergência da USP, um livro consultivo, um livro que é para você abrir e consultar na hora, não é um livro de estudos. Só que o que eu acho legal do Black Book é que ele tem uma abordagem para pediatria bem legal. Então ele tem ali condutas rápidas de uma página ou duas que você vai bater o olho e você vai saber a conduzir a criança naquele momento, ou pelo menos tirar uma dúvida de dosagem ou de algo específico sobre aquela patologia. É muito legal, principalmente para a galera que faz estágio dentro da área da pediatria, e ele vai tá tendo pontos semelhantes, como por exemplo o Whitebook. O Whitebook, ele é um aplicativo que você consegue fazer consultar medicações. Porém, quando se trata de doses pediátricas, eu não acho que o aplicativo ele tem uma boa acessibilidade, uma usabilidade boa. Então, o Black Book você pode deixar debaixo do seu braço, se você já teve o costume de folhear. E ele também te dá várias outras opções, explica um pouquinho do caso clínico. Então, eu acho que ele também é uma ferramenta boa. O quarto livro que eu separei aqui foi o livro Silverthor. Ele é um livro de fisiologia médica. E eu lembro que na época eu não comprei o Silverthor, eu comprei o Guyton. E me arrependi depois de ter comprado o Guyton. Por quê? Porque a linguagem do Guyton não é tão acessível, principalmente quando você está começando um curso de medicina, você não está acostumado com alguns conceitos. E aí você está lendo aquilo ali e você faz, meu Deus do céu, acabei, eu lembro como se fosse hoje. Eu lia cerca de 32 páginas sobre o distúrbio do potássio e eu terminei sem entender nada. Aí eu ouvi um vídeo na internet que foi tipo 10 minutos e resolveu o meu problema. E eu lembro muito bem que o capítulo do Silverthor era menor e era mais explicado, mais detalhado, e o BO não foi isso, a linguagem era melhor. Então, não fica pilhado se você tem um professor de fisiologia, ele fez, mas o Silverthor é superficial nessa informação. Gente, sério, de coração, o que importa é você saber o que importa. Não importa de onde venha. O que importa é que você vai chegar no ciclo clínico e você vai lembrar dessa informação. E não que você vai aprender a molécula pequenininha da pequenininha para especificar. Gente, sério. Tem hora que eu fico indignado com isso. Eu não vejo sentido. De verdade. Porque na hora de você tratar o paciente, você precisa saber onde aquele fármaco vai estar atuando. Tá tudo bem. Só que tem detalhes que não convém você saber. Então, o que importa é saber o que importa. E aí, o Silverthor é um livro excelente de fisiologia, recomendo também para você. Agora, mais uma vez, esse livro eu recomendo que você pegue da biblioteca da faculdade, porque você não vai usar além do ciclo básico da faculdade de medicina. Outro livro que eu gostei muito de usar, e foi uma época bem conturbada, foi o livro de Manual de Hematologia e Propedêutica e Clínica. Manual de Hematologia, Propedêutica e Clínica. Outro livro que eu recomendo também nesse vídeo é um livro chamado Manual de Hematologia, Propedêutica e Clínica. Por que eu recomendo esse livro? Ele foi um livro em que eu lembro que a minha aula que eu tive de anemias foi dada todas as anemias em uma tarde. E foi uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus do céu. E anemia é um mundo. E coração, para você que está me assistindo, não dá para você se formar médico e não saber sobre anemias. Você tem que saber anemia. E aí até a prova. E a prova tinha tudo de anemia. E eu disse assim, meu Deus do céu, por onde é que eu vou começar a estudar?
E eu peguei muitos livros na época. E todos eram o mesmo BO. Difícil de entender, complexo. E esse livro é muito legal de aprender. Ele traz toda a parte de hemograma, toda a parte de anemia, com detalhes e de forma bem explicativa. Então, se você fosse escolher um livro para estudar, escolhe esse aqui. Você não vai se arrepender não, tá? Porque ele traz bem explicado, ele traz detalhes, mas não muitos detalhes. E aí você, ao final do ler o capítulo, você realmente consegue ter na sua mente e entender aquilo que está acontecendo, tá bom? Eu quero pedir que se você tiver alguma outra recomendação de algum outro livro, coloca aqui abaixo. E se você já viu algum livro desses que eu te trouxe e gostou, não, eu acho que é válido também você colocar aqui nos comentários, porque aí a gente vai trocando uma ideia com relação a que é válido ou não, e aí o pessoal que está assistindo esse vídeo consegue tomar a decisão se vale a pena comprar ou se não vale a pena comprar. Mas de coração, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, e eu te vejo na próxima aula.